Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Rede Século XXI, assiste em primeira mão nossas reportagens sobre a Igreja e sobre o Papa Francisco. E olha, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, hein? Bem-vindo ao Século News edição especial. Hoje você vai ver os finais felizes de religiosos sequestrados na África. O Santo Padre reza pelos que sofrem com a guerra e com os desastres da natureza. Vamos mostrar também os mistérios acerca das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. O presidente do Quênia visitou o Papa Francisco e agradeceu à Igreja Católica pela contribuição ao país e o convidou a visitar novamente a sua terra. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, visitou o Papa no Vaticano. Sua reunião privada durou cerca de 25 minutos. No Vaticano, ele agradeceu à Igreja Católica por sua contribuição ao país, especialmente nos setores de educação e saúde. A troca de presentes foi interessante. This Holy Father is tea from Kenya. Além do chá, deu ao Papa café e nozes. Ele também deu a ele esta escultura simbólica de um leão protegendo seus filhotes e um álbum de fotos da visita do Papa ao Quênia há 5 anos. O Papa, além de um mosaico, deu ao presidente 4 garrafas de óleo produzidas pelo Vaticano em Loreto. O presidente também visitou o cardeal Parolin para discutir a Covid na África, as mudanças climáticas e a situação dos refugiados. A vice-presidente do Equador também visitou o Vaticano. No encontro com o Santo Padre, ela pediu que ele abençoasse milhares de pedidos de oração dos equatorianos. A vice-presidente do Equador, Maria Alejandra Munhoz, foi esta semana ao Vaticano para se encontrar em particular com o Papa. Sua visita diz respeito a uma série de viagens pela Europa para se encontrar com líderes e pedir cooperação internacional para crianças e famílias em risco de desnutrição no Equador. Conversamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos contra a desnutrição infantil crônica no Equador. É uma luta contra a fome e é um impulso para o desenvolvimento e a paz. O encontro foi curto, mas muito importante e essencial para seu país. Ela veio expressar a voz dos mais afetados e vulneráveis no Equador. Acho que tivemos uma conversa em que houve muitas coincidências e, acima de tudo, uma conversa muito calorosa sobre o Equador. Nós nos sentimos muito confortáveis. Como sempre, o Papa nos fez sentir muito em casa. Isso é característico dele. A vice-presidente Munhoz disse que durante a troca de presentes, ela pediu ao Papa que abençoasse centenas de milhares de petições e orações de pessoas no Equador, algo que o Papa concordou em fazer e expressou sua proximidade com o povo equatoriano. 2 sequestros ocorridos no continente africano com finais felizes. Um deles é um padre que passou 2 anos em cativeiro em Mali. O Papa Francisco se encontrou com ele e o abençoou. O outro é um cardeal que foi libertado recentemente em Camarões. O Papa se encontrou com Pierre-Louis Macali, o missionário que foi sequestrado no Níger em 2018 e libertado em Mali no mês passado. Foi um encontro muito emocionante. Nos últimos 2 anos, essas pessoas realizaram uma vigília diária de oração pelo sacerdote. E foi assim que elas reagiram à sua libertação. Durante esses 2 anos, o Papa acompanhou de perto a situação do missionário. Gostaria de me juntar a vocês na oração pelo padre Pierre-Louis Macali, sequestrado há vários meses no Níger. O missionário contou como, em junho passado, os sequestradores lhe deram um rádio e a emoção que ele sentiu ao ouvir o Papa durante a celebração de Pentecostes. Se ouvirmos como um Deus que tira as coisas, que se impõe, também vamos querer nos impor, ocupando espaços, reivindicando importância, buscando poder. Porém, se em nossos corações temos um Deus que é dom, tudo muda. Agora que ele é um homem livre, eles puderam rezar juntos no Vaticano. Essa foi a reação do missionário à bênção do Papa. O cardeal Christian I. Gantume
Foi libertado após ser sequestrado por um grupo de homens armados na estrada entre Bamenda e Cumbo, em Camarões. O cardeal começou a receber ameaças depois de encorajar as crianças a voltar à escola após um violento ataque. O Papa Francisco também condenou esse atentado que deixou 8 crianças mortas. Un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita. Sinto uma grande perplexidade com um ato tão cruel e sem sentido, que tirou a vida de crianças inocentes enquanto frequentavam as aulas na escola. Que Deus ilumine os corações para que gestos semelhantes nunca se repitam e para que as regiões atormentadas do país finalmente encontrem a paz. Possano finalmente ritrovare la pace. Um grupo de professores primários em Cumbo também foi sequestrado. O Papa Francisco pediu orações pela América Central devastada pelo furacão ETA e pela Etiópia, que sofre por causa do conflito na região de Tigre. O Papa não perdeu a bandeira de Honduras, que alguns peregrinos trouxeram para a praça. E vedo lì una bandiera che mi fa. Vejo ali uma bandeira que me faz pensar nas populações da América Central, atingidas nos últimos dias por um violento furacão que fez muitas vítimas e causou imensos danos, agravados pela já difícil situação da pandemia. Que o Senhor acolha os falecidos, conforte suas famílias e sustente os mais necessitados, assim como todos aqueles que fazem tudo o que podem para ajudá-los. E sostenga quanto sono più provati, come pure tutti coloro que se stanno prodigando per aiutarli. O furacão ETA devastou vários países da América Central. Na Guatemala, há pelo menos 150 desaparecidos e em Honduras, 23 mortes, além de deslizamentos de terra, inundações e muitos danos. O Papa Francisco também orou pela Etiópia, onde 9 milhões de pessoas podem ter sido deslocadas de suas casas por causa do conflito na região de Tigray. Ele também pediu orações para o Fórum de Diálogos Políticos da Líbia, que visa construir a paz e a estabilidade na Líbia. Ele também pediu uma salva de palmas ao mártir espanhol de 19 anos, que acabou de ser beatificado. Fu testimone di Gesù. Ele foi uma testemunha de Jesus no local de trabalho e permaneceu fiel a ele até o dom supremo da vida. Que o seu exemplo inspire em todos nós, especialmente nos jovens, o desejo de viver plenamente a vocação cristã. Uma salva de palmas a este jovem beato tão valente. Corajoso. Ao comentar o Evangelho do dia, o Papa lembrou a tentação de pensar apenas no presente e acreditar que ninguém sofrerá as consequências de seus atos errados. Então, pessoas só se preocupam em possuir, em andar, se estabelecer, cada vez mais. Se nos deixarmos guiar pelo que nos parece mais atraente, pelo que gostamos, pela busca de nossos interesses, nossa vida se torna estéril. Diventa sterile. O Papa Francisco destacou a beleza de uma vida cheia de boas ações, cujos frutos serão colhidos também no momento da morte, quando se pode alegrar-se no céu. Em uma missa limitada em virtude da nova onda de Covid-19 em Roma, o Papa Francisco dedicou a liturgia a bispos e cardeais falecidos no ano passado. O Papa Francisco celebrou esta missa como fez durante a primeira onda de coronavírus. No altar da Cátedra de Pedro, com o número de pessoas presentes limitado por causa da pandemia. Neste caso, a liturgia foi dedicada à oração pelos bispos e cardeais que morreram no ano passado. O Papa estava visivelmente focado e seu rosto expressava muitas emoções, embora inicialmente ele parecesse ter problemas para se mover e respirar. Durante sua homilia, ele disse que o cristão deve olhar a morte com olhos de fé. Deus que inter apostólicos sacerdotes. Somos chamados diariamente a deixar para trás nossa imagem instintiva da morte como a destruição total de uma pessoa. Somos chamados a deixar para trás o mundo visível que consideramos natural, nosso modo de pensar usual e comum,
e a confiar-nos inteiramente ao Senhor, que nos diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele também disse que a vontade de Deus deve sempre fazer parte da vida de uma pessoa que opta por segui-lo de perto. A vida de um servo do Evangelho é moldada pelo desejo de agradar ao Senhor em todas as coisas. Este é o critério de cada decisão nossa, de cada passo que damos, e por isso recordamos com gratidão o testemunho dos cardeais e bispos falecidos, dados em fidelidade à vontade de Deus. Oremos por aqueles que se esforçam para seguir seu exemplo. Preghiamo per loro cercando di seguirne l'esempio. Entre os presentes estavam muitos cardeais da Cúria, como Luiz Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Também havia cardeais eméritos, como o eslovaco Josef Tonko, de 96 anos. A cor dessas celebrações não é roxa, mas vermelha, para indicar o luto pontifício. Um relatório recém-divulgado pelo Vaticano revela que o então padre McCarrick mentiu para João Paulo II para se tornar arcebispo de Washington e depois cardeal. Em 3 ocasiões distintas, João Paulo II decidiu não nomear Theodore McCarrick como arcebispo das dioceses de Chicago, Nova York e Washington, por causa de sua má reputação. Ele sabia que McCarrick tinha compartilhado a cama com jovens seminaristas, apesar de negar ter tido relações sexuais com qualquer pessoa e ninguém o acusar de abuso. Isso foi no ano de 2000. João Paulo II ordenou que 4 bispos da região investigassem os boatos. Esses bispos enviaram informações incompletas e imprecisas que acabaram beneficiando McCarrick. Eles provavelmente compartilharam isso com o próprio McCarrick, que enviou esta carta pessoal ao secretário do Papa. Isso era mentira. João Paulo II acreditou nele e, em 2000, nomeou McCarrick arcebispo de Washington e, mais tarde, cardeal. Em 2005, Bento XVI descobriu que McCarrick mantinha relações com adultos e aceitou sua renúncia ao cargo de arcebispo de Washington. Ele também pediu que se retirasse para uma vida discreta. O então cardeal não obedeceu. Em 2012, o núncio do Papa, Carlo Maria Vigano, também não ajudou a esclarecer as dúvidas. O Vaticano pediu que investigasse a credibilidade das acusações contra McCarrick, mas ele não o fez. Em 2017, o Vaticano recebeu um relatório de um ex-coroinha que denunciou abusos cometidos na década de 1970. O Papa Francisco ordenou uma investigação que confirmou o que havia acontecido. Por isso, expulsou McCarrick do cardinalato e, em fevereiro de 2019, do sacerdócio. O cardeal Pietro Parolin apresentou a extensa investigação para o qual o Vaticano interrogou 90 testemunhas ao longo de 2 anos. Della lettura dell'informe se desprenderá que todos os procedimentos, A leitura do documento mostrará que todos os procedimentos, inclusive a nomeação dos bispos, dependem do compromisso e da honestidade das pessoas envolvidas. São páginas que nos estimulam a refletir profundamente e a nos perguntar o que mais podemos fazer no futuro, aprendendo com as experiências dolorosas do passado. O Vaticano destaca as mudanças que este caso trouxe. É difícil que a mesma história se repita. Agora existe um sistema para denunciar os bispos e o segredo pontifício é levantado nos casos de abusos, para que os juízes possam ter acesso a todas as informações relevantes. A lição foi aprendida, pelo menos em parte. O Papa Francisco determinou uma mudança no controle das finanças do Vaticano. A auditoria vai ser mais rigorosa. O Papa tomou uma decisão importante na reorganização das finanças do Vaticano. Ele fez isso com uma carta ao secretário de Estado em 25 de agosto, que o Vaticano divulgou recentemente. Nela, ele informa que a Secretaria de Estado deixará de controlar fundos e ativos econômicos ou financeiros. Agora, esses bens irão para a APSA, sigla do organismo que administra o patrimônio da Santa Sé. O Papa nomeou 3 gerentes executivos para fazer essa transição em 3 meses. Eles são o número 3 do Vaticano, Edgar Penha Parra, o presidente da APSA, Núncio Galantino,
e o prefeito da Secretaria de Economia, Juan Antônio Guerreiro Alves. Na carta, o Papa pede ao cardeal Parolin que a Secretaria de Estado abandone ou elimine os riscos de reputação dos investimentos em Londres e do Fundo Centurion. Ele se referia ao processo de compra de um imóvel no distrito de Chelsea, em Londres, no qual os negociadores retiraram milhões de euros do Vaticano. No Fundo Centurion, a Secretaria de Estado investiu pelo menos 70 milhões de euros. O fundo desviou parte do dinheiro para paraísos fiscais ou para a produção de filmes como a sequência de Homens de Preto ou a biografia de Elton John. O controle dos custos rigoroso restringe a tentação recorrente daqueles em posições políticas ou administrativas de gerenciar recursos sem sentido. A partir de agora, a Secretaria de Estado deverá apresentar um orçamento anual como os demais departamentos do Vaticano, que será estudado e eventualmente aprovado. A administração do patrimônio da Sé Apostólica entregará então o valor orçado e a Secretaria de Economia vai verificar se o gasto é adequado. Em outras palavras, todos os departamentos terão que prestar contas de suas despesas e será mais difícil que o dinheiro do Vaticano seja mal gasto. Foi definido o novo líder da Ordem de Malta. Uma de suas responsabilidades é avançar no processo de reforma da Ordem para fortalecer o aspecto espiritual da instituição e evitar novos períodos de crise. Frei Marco Luzago será o líder da Ordem de Malta após ter sido eleito tenente do grão-mestre. O Palácio Magistral, uma das suas sedes institucionais da Ordem de Malta em Roma, acolheu a reunião do Conselho Completo de Estado, órgão eleitoral da instituição. Após obter a maioria dos votos, o novo tenente foi empossado pelo cardeal Silvano Maria Tomasi, delegado pontifício perante a Ordem de Malta. Não consigo esconder a minha grande excitação. O Espírito Santo voltou seu olhar para mim. Obrigado por confiar em mim. Per aver riposto la vostra fiducia sulla mia persona. Frei Marco Luzago, parente do Papa Paulo VI, terá a mesma autoridade do grão-mestre e permanecerá no cargo por 1 ano. Antes do final desse período, ele deve convocar o Conselho Completo de Estado para eleger um grão-mestre. Uma de suas responsabilidades será avançar no processo de reforma da Ordem de Malta para fortalecer o aspecto espiritual da instituição e evitar novos períodos de crise. O processo eleitoral respeitou as medidas de segurança em vigor por causa do coronavírus. Quando a votação foi concluída, os resultados foram transmitidos ao Papa Francisco e aos 110 estados que mantêm relações diplomáticas com a Ordem Soberana de Malta. Nossa Senhora estaria aparecendo em Medjugorje. No próximo bloco você vai ver relatos de peregrinos. A gente volta já. No ano passado, o Papa Francisco autorizou peregrinações a Medjugorje. Existem relatos de supostas aparições de Nossa Senhora lá, mas o Vaticano ainda investiga a veracidade dessas informações. O Santo Padre permitiu que peregrinos visitem o local por acontecerem muitos testemunhos de quem esteve por lá. E você vai ver na reportagem alguns desses exemplos. O projeto Frutos de Medjugorje é uma iniciativa para compilar e compartilhar depoimentos em vídeo de pessoas que foram impactadas por visitas a Medjugorje. Em 2019, o Papa Francisco autorizou peregrinações ao local, chamando-o de espiritualmente frutífero. Há pessoas que vão lá e se convertem, pessoas que encontram Deus, cuja vida muda. E isso não é graças a uma varinha mágica. É um fato espiritual e pastoral que não pode ser negado. A série de vídeos inclui o testemunho de Sofia Gamis, que conta como sua experiência ao se confessar em Medjugorje após 20 anos mudou sua vida. Não há palavras para descrever essa sensação, tanto interna quanto fisicamente, de plenitude completa, de felicidade completa. Outro testemunho é dado por padre Johannes Rotarmel, que começou a discernir uma vocação religiosa ao visitar o local. Em Medjugorje sind
Em Medjugorje, as pessoas são capazes de chegar a Deus, de ter um encontro com Deus, de se sentir perto de Deus, de permitir a sua presença. Isso acontece de uma maneira totalmente impossível. E para mim, isso é Nossa Senhora operando aqui em Medjugorje. Os testemunhos vêm de países como Argentina, Áustria, México, Alemanha, Nigéria, Polônia e Estados Unidos, mas não só. Existem histórias de cura física e espiritual, histórias de casais que receberam o dom de ter filhos, histórias de vocações e muito mais. Tudo centrado em Medjugorje, um local de conversão. Os vídeos estão disponíveis no canal Fruits of Medjugorje no YouTube. Museus do Vaticano fecham novamente devido à pandemia, depois de 5 meses em funcionamento. Em junho, os museus do Vaticano reabriram após quase 3 meses de paralisação por causa da primeira onda de coronavírus. Na verdade, estou muito animada. Eu disse que a primeira coisa que faria assim que o bloqueio terminasse seria ir aos museus do Vaticano. E aqui estamos nós. A reabertura, porém, durou apenas 5 meses. A segunda onda de casos da Covid forçou o governo italiano a readotar antigas restrições. Os museus também devem fechar. O Vaticano decidiu seguir o exemplo das autoridades italianas. A restrição vigorará pelo menos até 3 de dezembro e afetará os museus do Vaticano, as vilas pontifícias e as escavações do túmulo de São Pedro sob a Basílica. A audiência geral já foi limitada à transmissão ao vivo após a detecção de um caso de Covid-19 entre os presentes no evento público. Esta semana, durante sua primeira audiência sem peregrinos, o Papa pediu o cumprimento estrito das diretrizes das autoridades de saúde. Questa audiência em biblioteca. Infelizmente, tivemos que voltar a segurar a audiência na biblioteca para nos proteger contra o contágio da Covid-19. Difenderci dei contagi del Covid. Na Itália, entre junho e setembro, o número de novos casos diários foi de cerca de 2.000. Nas últimas semanas, porém, esse número subiu para mais de 30.000 por dia. Você tem que entender que estamos trabalhando muito. Os tempos de espera são longos. Eu peço que você seja paciente. A situação saturou hospitais e locais de teste. As tensões também estão aumentando no setor de hotelaria, um dos mais afetados pelas restrições governamentais. É por isso que está aumentando o número de protestos pedindo ajuda financeira ao governo em resposta à perda de empregos. Já a Galeria de Arte Poli, em Roma, conta com uma exposição que celebra o centenário de São João Paulo II com várias relíquias do santo. Ela vai ficar aberta ao público até abril do ano que vem, quando é celebrado o aniversário de morte do santo polonês. Esta nova exposição na Galeria Arte Poli, em Roma, celebra o centenário do nascimento de João Paulo II. Estará aberta ao público até 2 de abril de 2021, aniversário da morte do santo. Existem alguns fios de seu cabelo, assim como o sangue do santo, colhido no dia em que foi baleado na Praça de São Pedro. Temos uma alma, um purificador, objetos usados durante o pontificado do Papa. Pela primeira vez, a Fundação João Paulo II nos emprestou 2 manuscritos originais de 2 discursos de João Paulo II, a fiéis poloneses em visita a Roma. A exposição também traz 23 fotografias tiradas por Alessia e Giancarlo Giuliani. A participação deste último em 103 das 104 viagens apostólicas de João Paulo II deu-lhe acesso privilegiado ao Papa polonês, evidente em suas fotografias, como esta do pontífice imerso em pensamentos na privacidade de Castel Gandolfo. Giuliani, que por muitos anos fotografou para a revista italiana Família Cristiana, está especialmente orgulhoso desta fotografia única que tirou na ilha de Goré. Consegui tirar esta foto. O Papa, quando me viu, sorriu e piscou para mim, porque sempre teve uma queda pelos fotógrafos, pela imprensa, pela imagem. É precisamente este Papa, um homem do povo, que Giuliani viu e queria que o resto do mundo visse. Ele o capturou aqui, com outra foto única do Papa polonês carregando essa garotinha. E nesta foto de João Paulo II e Madre Teresa. Completando a galeria estão obras de Albano Poli, fundador da Progetto Arte Poli. Entre elas está uma versão em pequena escala do sofredor João Paulo II, encontrado na Catedral de Ancona, na Itália. A exposição, organizada por Progetto Arte Poli, Museu dei Papi e Catholic Press Photo, oferece um olhar mais íntimo sobre a vida do Papa, cujo profundo cuidado pela humanidade
deixou sua marca em todos os cantos do mundo. Eu fico por aqui, mas temos um novo encontro na semana que vem. Até lá! E olha, se você quiser rever alguma das nossas reportagens, daqui a pouquinho teremos o programa completo exibido através da Rede Século XXI. Sintoniza lá. Tchau, tchau!